E se a chave para reduzir o estresse, melhorar o humor e até, quem sabe, viver mais, estivesse literalmente no nosso rosto? É uma pergunta poderosa, né? Pois é. E foi ela que me guiou ao mergulhar nas fontes de hoje. A gente tem aqui uma coleção de artigos de saúde, psicologia, estudos científicos que investigam duas das nossas expressões mais universais: o sorriso e a cara fechada. E a ideia não é só falar de comunicação, de mostrar que estamos felizes ou bravos. Exato. O que a gente vai tentar entender aqui é o impacto real, sabe? Fisiológico e psicológico de sorrir e de franzir a testa. As fontes sugerem que um simples movimento muscular pode ser um remédio ou um veneno de ação lenta para o nosso corpo. E o conceito central que amarra tudo isso é a chamada hipótese do feedback facial. Que não é uma ideia tão nova assim, né? Não mesmo. As raízes estão lá em Charles Darwin. A hipótese diz que a nossa expressão facial não é uma via de mão única. Ela não é só um reflexo da emoção. Ela também pode criar a emoção. Pode intensificar e, o mais incrível, até mesmo iniciar a emoção. É um ciclo, sabe? O cérebro recebe um feedback constante dos músculos do rosto. Quando você sorri, os músculos zigomáticos. Aqueles que levantam os cantos da boca? Isso. Eles enviam sinais de volta para o cérebro que ativam áreas ligadas à recompensa, ao bem-estar. Espera um pouco. Uma das coisas que mais me pegou nas fontes foi essa ideia do sorriso forçado. Eu sempre achei que era uma coisa meio finja até conseguir, sem muita base. Ah, sim. Mas os estudos são claros. O corpo não parece diferenciar tão bem um sorriso genuíno de um forçado. Quer dizer que eu posso forçar um sorriso agora, aqui, e meu cérebro já começa a liberar coisas boas? É exatamente isso que a evidência sugere. E é um dos pontos mais contraintuitivos e poderosos. Claro que existe uma diferença. O tal do sorriso de Duchenne. Exato. O sorriso de Duchenne, que é o genuíno, aquele que enruga os olhos, ele é sem dúvida mais potente. Mas o ponto crucial é que mesmo o ato físico, o ato de contrair os músculos num sorriso social, intencional, já é suficiente para iniciar uma cascata neuroquímica. Uma cascata neuroquímica? Gostei disso. Então, o que tem nesse coquetel que o cérebro prepara quando a gente sorri? Olha, é como se fosse um coquetel de bem-estar mesmo. A gente está falando de neuropeptídeos que sinalizam a liberação de neurotransmissores muito importantes. Tipo, Primeiro, as endorfinas. São os analgésicos naturais do corpo, diminuem a dor. Depois, vem a dopamina, ligada à recompensa, e a serotonina, um estabilizador de humor que combate a ansiedade. um antidepressivo natural, então. Basicamente. E em situações sociais, o sorriso pode liberar até ocitocina, o hormônio da conexão, que promove confiança. Então, é uma farmácia interna que a gente acessa com um gesto. E o fascinante, segundo as fontes, é que o efeito não é só de momento. Fazer isso sempre, com recorrência, pode fortalecer as vias neurais da felicidade. É como um treinamento para o cérebro. Não é sobre se sentir bem por 5 minutos. É sobre construir uma arquitetura neural mais positiva. Cada sorriso é um pequeno exercício para esses circuitos. Com o tempo, o cérebro fica mais propenso a ativar esses espaços por padrão. Isso, que é a definição de resiliência emocional. Ok, a química do cérebro faz sentido. Mas isso se traduz em algo que a gente consegue medir no corpo? Tipo, no coração, na pressão arterial? Sim, e os resultados são bem concretos. Vários estudos colocaram pessoas em situações de estresse. Uma tarefa difícil, sobre pressão. Isso. E dividiram os grupos. Alguns com expressão neutra, outros instruídos a sorrir. Em alguns casos, eles nem sabiam que estavam sorrindo. Tinham que segurar um lápis com a boca de um jeito que forçava o sorriso. Que engenhoso. E o resultado foi consistente. O grupo que sorriu, mesmo que de forma induzida, mostrou uma redução bem mais rápida na frequência cardíaca e na pressão arterial depois da tarefa. Isso é incrível. O sorriso funciona como um amortecedor para o estresse. E tem aquele estudo sobre longevidade que eu achei fascinante. O das fotos dos jogadores de beisebol. Ah, o das figurinhas de beisebol, um clássico. Eles analisaram fotos de jogadores de 1952 e classificaram a intensidade do sorriso. Sem sorriso, sorriso parcial ou aquele sorrisão genuíno. Exato, o de Duchenne. Décadas depois, cruzaram com os registros de vida, e a conclusão foi impressionante.
Os jogadores com sorrisos mais amplos viveram, em média, 7 anos a mais. 7 anos. É muita coisa. É uma correlação, claro, mas Mas sugere fortemente que a expressão de emoções positivas ao longo da vida tem um impacto biológico profundo. e tem um efeito social, o contágio, né? A gente vê alguém sorrir e nosso cérebro meio que espelha aquilo, os neurônios espelho. O mimetismo facial cria um ciclo de feedback positivo no ambiente. Eu fico pensando naquela pessoa do escritório que está sempre sorrindo. Talvez ela não seja ingênua, talvez o sistema imunológico dela seja de titânio. Sua intuição está alinhada com as fontes. Se a gente conectar tudo isso, o sorriso atua como um protetor fisiológico, ele reduz a exposição crônica ao cortisol, que é corrosivo para o corpo. Isso ajuda a imunidade. Exatamente, o relaxamento induzido pelo sorriso ativa o sistema parasimpático, nosso modo descansar e digerir. E isso está ligado a uma maior produção de glóbulos brancos, de anticorpos. Um corpo menos estressado se defende melhor. Uau, é impressionante. Mas isso me faz pensar no oposto. Se sorrir é tão bom, qual é o custo real de viver de cara fechada? O custo é alto. Aquela expressão de testa franzida, o músculo entre as sobrancelhas sempre contraído. O que acontece ali? A biologia por trás da cara fechada crônica é o espelho da cascata do sorriso. É uma cascata de estresse. Franzir a testa está ligado à ativação da amígdala, o centro de medo e ameaça do cérebro. Então manter essa expressão é como mandar um sinal para o cérebro de que tem uma ameaça por perto. O tempo todo. O tempo todo. E isso mantém o sistema de resposta ao estresse, o eixo HPA, em alerta máximo. O eixo HPA é tipo o alarme de incêndio do corpo. E franzir a testa cronicamente é deixar o alarme travado no ligado, mesmo sem fogo. É uma analogia perfeita. E com o alarme ligado, o corpo se inunda de cortisol. Em doses agudas, ele é útil, mas cronicamente é um desastre. Para a pele, por exemplo. Para a pele, ele aumenta o açúcar no sangue e isso leva a um processo chamado glicação. A glicação danifica o colágeno, a elastina, as proteínas que dão firmeza para a pele. O resultado é envelhecimento precoce. Fora as rugas de preocupação que se formam pelo movimento repetido, né? Exato. E o dano não para na pele. As fontes conectam esse estado de estresse crônico à queda de cabelo, a fios brancos, bruxismo. Ranger os dentes à noite. Isso. E, crucialmente, ele suprime o sistema imunológico, nos deixa mais vulneráveis. Tem até um estudo que mostra que pessoas com os músculos da testa paralisados por botox relatam sentir menos emoções negativas. Porque sem o feedback de franzir a testa, o cérebro tem mais dificuldade em sustentar aquele estado. Precisamente. Agora, tem uma parte dos estudos que eu achei, assim, alucinante. A ideia de que o sorriso pode ativamente inibir a carranca. Não é só uma mudança de humor, é quase uma batalha muscular. Sim, essa é uma das descobertas mais recentes e fascinantes. Um estudo fez um experimento engenhoso. Pediram para os participantes franzirem a testa várias vezes. Criando aquelas linhas temporárias. Isso. E em seguida eles tinham que fazer um sorriso induzido, tipo pronunciando a pseudopalavra né, que força os músculos do sorriso. E o que eles viram? Usando eletromiografia para medir a atividade elétrica nos músculos, eles observaram que o sorriso induzido não só reduziu drasticamente a atividade elétrica no músculo da testa, O corrugador. como também diminuiu visivelmente as rugas temporárias. E o mais incrível foi a velocidade. Quão rápido? Milissegundos. A desativação do músculo da testa ocorreu em milissegundos após a ativação do sorriso. Não dá tempo de ser uma mudança emocional consciente. Sugere um mecanismo de inibição neural direta. Exatamente. É como se o circuito para sorrir enviasse um sinal de desligue para o circuito de franzir a testa. É como se esses dois sistemas fossem fundamentalmente opostos, antagônicos. Você não consegue ter os dois totalmente ativados ao mesmo tempo. É uma ferramenta de regulação em tempo real que a gente pode usar intencionalmente. Então a gente não está falando só de se sentir bem ou mal, ou de ter mais ou menos rugas. As fontes sugerem que isso desce a um nível muito mais fundamental, quase no nosso código genético. É aí que entram os telômeros. Isso mesmo. Os telômeros são as capas protetoras nas pontas dos nossos cromossomos.
A melhor analogia é a pontinha de plástico do cadarço, sabe? Que impede ele de desfiar. Certo. A cada vez que uma célula se divide, esses telômeros encurtam um pouquinho. O comprimento deles é um dos marcadores biológicos mais precisos do envelhecimento celular. E qual é a conexão chocante com o sorriso e a carranca? A conexão é o estresse. Estudos que ganharam prêmio Nobel mostraram que o estresse crônico e o pessimismo aceleram o encurtamento dos telômeros. Meu Deus. É como se cada pensamento pessimista, cada dia de testa franzida fosse uma tesourinha cortando um pedaço dessas pontas, envelhecendo nossas células mais rápido. E o outro lado? O outro lado é que estados mentais positivos, as emoções como alegria e gratidão, que a gente expressa com um sorriso, estão ligados a uma maior atividade da telomerase. Que é a enzima que repara os telômeros. É a equipe de reparo. Ela reconstrói e alonga os telômeros. O sorriso, ou estado mental que ele representa, seria o gatilho para chamar essa equipe. É uma conclusão muito poderosa. Vamos recapitular a jornada, então. Começamos com a hipótese do feedback facial. A expressão molda a emoção. Vimos o coquetel químico do sorriso, que atua como um antidepressivo natural. Exploramos os custos biológicos da cara fechada, crônica, do envelhecimento da pele e a supressão do sistema imune. Tudo alimentado pelo cortisol. E, finalmente, conectamos tudo isso à longevidade no nível celular com os telômeros. A mensagem clara das fontes é que sorrir, mesmo que de propósito, é uma ferramenta de saúde poderosa e gratuita. Isso nos deixa com uma reflexão final, baseada naquela relação antagônica que a gente mencionou. A pesquisa mostra que o músculo do sorriso e o da carranca têm essa relação de inibição quase instantânea. Certo. Isso levanta uma questão importante, quase filosófica com base na biologia. Será que, em um nível neurológico fundamental, a alegria e a negatividade são de fato mutuamente excludentes? Que o cérebro não consegue sustentar os dois ao mesmo tempo. Talvez não completamente. E se for assim, a questão que fica é: qual estado cada um de nós vai escolher cultivar ativamente a cada momento? Uma pergunta para se pensar. Obrigado por nos acompanhar até o final.